Olá, meu nome é Simone Alvarez Lima, eu sou doutoranda da Universidade Estácio de Sá, na linha de pesquisa Direitos Fundamentais e Novos Direitos. Sou especialista em Direito Civil e Internacional e esse trabalho eu fiz com Camila Fortuna, que é mestranda também da Universidade Estácio de Sá. O tema dessa pesquisa é o direito ao esquecimento em tempos de Google e como isso se reflete nos direitos à personalidade. Hoje em dia, quando uma página na internet ela é feita, em segundos ela se torna mundial. Hoje, se no passado nós éramos frutos do penso, logo existo, hoje em dia a gente vive a égide do me comunico, logo existo. Muitos de vocês que estão assistindo, eu mesma, já fiz pesquisas procurando o nome de pessoas, entre aspas, pelo Google e vejo o que o Google tem a me mostrar sobre determinada pessoa. Isso é feito por patrões quando querem avaliar determinado candidato, não apenas jogam o nome do candidato na rede social, mas também no próprio Google, que é um maior depósito de informações que se pode obter sobre determinada pessoa. Nele aparecem todas as páginas em que o nome da pessoa foi mencionado. O direito ao esquecimento, ele se refere ao direito, a um novo direito que a pessoa tem de ter a sua intimidade resguardada e encobrindo determinados fatos que não necessariamente são do seu interesse que seja exposto. Por exemplo, não necessariamente são questões, informações ruins. Às vezes até uma doação, um ato nobre, também não é interesse da pessoa que venha a público. É uma questão relacionada a patrimônio, então a pessoa prefere que as pessoas não tomem conhecimento sobre determinada doação. Às vezes também um transgênero não tem interesse que fotos suas sejam expostas da época em que ele pertencia ao gênero anterior. E assim vai. Determinadas situações levam ao interesse de se resguardar. A primeira vez que o direito ao esquecimento foi mencionado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi em 2013 e desde então muitos processos foram promovidos contra a Google. Não só no Rio de Janeiro, mas em diversos países também a Google vem sendo processada com base no direito ao esquecimento. Segundo o Código Civil, no artigo 17, o nome da pessoa não deve ser utilizado em situações que venham a causar o desprezo público. Ou seja, determinadas postagens vêm de encontro à proteção ao nome da pessoa. E quando a gente busca alguém, a gente busca pelo quê? Pelo nome. Já aí começa o primeiro choque contra o Código Civil. Dentre outros direitos da personalidade, existe o direito à privacidade, o direito à imagem, à honra. Todas essas questões, ambulância agora passando, não repara? Então, vídeo caseiro é assim, né? Ambulância passa. Enfim, retomando, quando se entra com uma ação contra a Google com base no direito ao esquecimento, necessariamente está entrando com uma ação em prol do direito da personalidade. O que seria todos esses direitos em si, o que eles desejam proteger o indivíduo da bisbilhotice alheia. Porque a pessoa, ela não é objeto que está à disposição do público. Segundo um autor chamado Michael Sandel, quando ele aborda o utilitarismo, a pessoa pertence a ela mesma, ela não está à disposição do povo para garantir uma felicidade geral.
E a partir disso levanta-se a crítica de como o direito ao esquecimento não tem sido muito respeitado no âmbito do Tribunal de Justiça. Eu fiz a pesquisa apenas no estado do Rio de Janeiro, e em alguns casos, na maioria dos casos, o direito ao esquecimento ele perdeu lugar para o direito ao acesso à informação. Um dos casos em que a autora saiu vencedora é quando, no caso de uma operação lei seca, foi comprovado que ela não teve nada a ver com a operação, não foi pega nem nada, mas o nome dela estava vinculado a um blog, o qual ela pediu ao Google que removesse essa vinculação a seu nome do site, e o Google nada fez. Entrando com o processo, a justiça entendeu que o Google teve falha na prestação de serviço e fez com que a autora ganhasse o processo. Normalmente, o que a Google costuma apresentar em defesa é a ilegitimidade ad causam, porque ela entende que ela não tem como exercer um controle prévio sobre cada página de internet que é publicada. Assim como não foi ela que publicou, simplesmente ela é um buscador, a Google é um buscador. E isso faz com que ela não tenha culpa. Entretanto, quando ela é informada que determinada informação é inverídica, ela tem o dever de desvincular o nome da pessoa, quando jogado no site, e desvincular o nome da pessoa ao site. No caso das pessoas jurídicas, em que cabe a elas, segundo o artigo 52 do Código Civil, no que lhe couber os direitos da personalidade, no caso das pessoas jurídicas, esse direito se relaciona ao direito de desvinculação, e um exemplo é o site do Reclame Aqui. No Reclame Aqui, o consumidor critica a empresa e a empresa tem a possibilidade de responder a respeito do que foi criticada, de alguma coisa que foi acusada, e exatamente a partir do momento em que ela tem o direito de resposta, ela não tem o seu direito à personalidade afetado, não cabe o direito ao esquecimento, porque a própria resposta ela se vincula ao esquecimento. Outros casos em que o direito agora já falando dos casos em que o direito ao esquecimento perdeu espaço para o acesso à informação, foram alguns processos, como por exemplo, uma pessoa que cometeu um crime de latrocínio. Ela queria que seu direito ao esquecimento fosse reconhecido. Entretanto, eu acredito que com razão, em razão da gravidade do caso e pela vítima ter sido uma personalidade paulistana, a juíza entendeu que no caso, quando se refere a determinado fato histórico, não cabe o direito ao esquecimento, assim como ele também não permite que a pessoa reescreva a própria história e inicie uma outra. Na verdade, a memória histórica ela deve ser preservada em detrimento do direito ao esquecimento. Outros casos também foram mencionados no site, e uma outra situação em que, já ao meu ver, errada, uma determinada atriz, uma personalidade que eu não sei quem entrou com um processo querendo que removesse as fotos de quando ela era modelo fotográfica. E a juíza entendeu que não caberia o direito ao esquecimento, isso aí violaria o direito à informação. Agora, cá entre nós, o direito à informação interessa a mim ou a você se determinada mulher foi modelo fotográfica ou não? Particularmente, eu acredito que a partir do momento que o direito à informação e o direito à vida privada, a honra e a intimidade, que também são valores constitucionalmente assegurados, eu acredito que o interesse à informação da vida privada de alguém, ela não deveria ter sido preponderante, uma vez que os direitos mencionados no artigo 5º, na realidade são princípios que permitem gradação, em vez de regras, que no caso sendo regra, no caso de conflito, haveria a subsunção e o afastamento definitivo do ordenamento jurídico. Entendo que o direito à informação
ele é menor sim do que a vida privada de uma determinada mulher que foi modelo fotográfico. Em relação no Superior Tribunal de Justiça, já existiu discussão a respeito do assunto, e ele tem sido instado a abordar e solucionar o conflito entre querer se ocultar e o fazer revelar-se. E no âmbito do Supremo Tribunal Federal ainda não houve julgamento a respeito do direito ao esquecimento. No máximo que tem é um processo o qual ainda não foi julgado, mas esse não era contra a Google. O máximo que teve no âmbito do STF foi uma discussão pública, uma audiência pública, na qual foi chamado Google e outras empresas com interesse, em que foi perguntado as opiniões o que eles acham de fazer do direito ao esquecimento um direito positivado, não apenas vinculado ao direito da personalidade. Uns entenderam que isso criaria um super direito e a partir daí muitos processos seriam impetrados perante o judiciário e acabaria superlotando. Eu acredito que isso possa acontecer. E fica então a crítica ao Poder Judiciário em relação a essa pesquisa que foi elaborada, que é uma maior proteção ao direito ao esquecimento. Particularmente, de saber se determinada pessoa foi homem ou se foi mulher, se foi modelo ou não foi modelo, não tem relação com o meu interesse. Eu acho que o interesse público não é... Tem coisas que não são definitivamente de interesse público. Ainda que no máximo que poderia acontecer seria um patrão querendo saber a respeito se uma pessoa foi condenada por um crime ou não. Isso ele tem outras possibilidades de saber que não seja o Google. Um futuro cônjuge, por exemplo, poderia querer saber ou não a respeito do passado da pessoa com quem ele vai casar, mas ainda assim essas pessoas, independentemente de Google, não estão desprotegidas. No caso do patrão, caberia a demissão. No caso do futuro cônjuge, no caso se casassem, o erro sobre a pessoa seria causa de anulação de casamento. Tudo isso são questões facilmente resolvidas. Entretanto, a mácula, a personalidade e o sofrimento moral que a pessoa sofre quando seu nome é jogado no Google e determinadas informações ficam à mercê de qualquer um, isso são questões que dificilmente se apagarão. Obrigada pela audição. Boa noite.